gente está observando. As plantas tá tudo chique demais da conta, as mudas tá tudo muito bem encaminhada. Tá tudo mais ou menos no mesmo nível, né? E os materiais estão nota 1000, vamos se dizer assim. Aqui, vamos começar por essa planta aqui, um piteco plantado de semente, né? Eu acho que foi eu que plantei, não foi, Rei? Foi. Então eu vou bater na mesma tecla que eu sempre bato, que uma hora acaba entrando na cabeça. Aqui a gente tem um piteco, tá com nebário bacana, foi feita a curva na planta, e aqui ela tá cheia de galho para tudo quanto é lado. Então é uma planta que já tem um primeiro movimento de tronco, e a gente precisa focar aqui na linha de trabalho. Ela tem várias ramificações em cima aqui, ó. Então são coisas que a gente já começa a ter assim, uma noção do caminho para tomar. Então é bom a gente sentar, ver a planta de frente e ver o caminho que vai tomar. E a gente vê esses brotos que saem do nada, saiu do tronco aqui, a gente vê que esse broto vai seguindo para cima de uma vez. E o que eu preciso ter em mente aqui é o seguinte: o que é que eu vou querer fazer com a minha planta? Eu vou querer um bonsai grande, um bonsai pequeno, vou querer uma mesinha, eu vou querer uma planta de tamanho médio. A gente precisa ter um caminho em mente para, como é que se diz assim? Se a gente já percorrer um caminho, a gente sabe o que a gente vai fazer. O caminho já percorrido. Vamos supor, eu tenho tanto tempo de bonsai, eu cheguei até aqui, eu conduzi uma planta até aqui. Aí eu sei conduzir uma planta até aqui. Então se a gente já trilha um caminho e chega em tal lugar, a gente já tem assim, uma noção do que fazer. Mas enquanto a gente não percorre esse caminho, é o que acontece, que muita gente fala, eu tenho uma planta lá, eu não sei o que eu faço com ela, porque o caminho ainda não foi percorrido. Mas assim que percorrer o caminho, já começa a clarear as ideias. No caso aqui, se fosse... Esse piteco aqui tá engraçado, rapaz. Não tem espinho, não? Você cortou? Não tem espinho. Tô falando, esse aí é aquele piteco lá que a gente... Metamorfo. Aqui, se fosse para me fazer uma planta pequena, logo depois da curva aqui eu tenho um broto. Esse broto aqui ele poderia sair como primeiro galho. Aqui de cá, ó, eu já tenho um outro brotinho pequeno, que poderia aqui ser meu segundo galho. E eu poderia tirar tudo isso aqui, ó, essa parte inteira. Eu poderia tirar, cortar aqui e sair com a minha planta só por aqui. Para dar sequência aqui de um galho de fundo e um galho de frente. Porque eu já tenho a noção, a base da minha planta. Já tenho o meu desenho de tronco. E agora eu vou começar a tirar as minhas ramificações e os meus patamares. Essa é uma linha de pensamento para trabalhar. Mas eu quero uma planta maior. Então eu posso continuar a visualizar a minha linha de tronco. Outra coisa também, cara, a gente vê que a planta cresce e ela ramifica tudo lá na frente, cara. Saiu esse galho grosso daqui e ela começou esse monte de ramificação aqui em cima. Isso aqui, para mim formar uma estrutura, não vai servir para nada. Se for para me podar aqui, eu vou trazer essa planta cá atrás para começar a sair com as ramificações aqui de trás para ter proporção. Então essa também é uma ideia. Se eu quero nessa planta aqui continuar um desenho de tronco, não sei, talvez eu queira, não queira um moyogue chorrinho, né? Talvez eu queira aí um literate, vamos dizer assim. Então talvez eu poderia eliminar todos os outros galhos, talvez sair com esse daqui, apenas um galho, e dar vários movimentos para esse galho aqui, para poder fazer um literate. Seria uma alternativa. Eu iria excluir todas as outras alternativas de linha de trabalho e iria passar a ficar somente com uma linha de trabalho. Então o que a gente precisa começar a praticar e estudar é isso. Fazer esse caminho, né, com várias plantas diferentes e percorrer esse caminho. Porque aí quando a gente pega uma planta, eu olho nela e vejo as possibilidades. Por que eu falo que o material é bom? A gente chega nesse ponto aqui,
a gente tem muitas e muitas vertentes para a gente poder percorrer. Eu posso ir para uma ME, eu posso ir para um Moyog maior, eu posso ir para um Literati, igual o Rogério falou, eu posso ir para um Cascata, né? Eu posso eliminar aqui as outras possibilidades, posso passar um arame aqui, deitar na planta, partir para um Cascata. Então é um material excelente por isso, ele te dá possibilidades. E eu vou trabalhar essa planta aqui, não vou nem pedir permissão pro dono dela, que está filmando aí. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então eu, segundo o meu estilo, né? Porque é interessante também assim, no bonsai, a gente entender que a gente precisa ter a nossa, vamos dizer assim, identidade, criar o nosso ponto de vista e ter o nosso estilo, igual no ninjutsu, né? Eu pratico ninjutsu. Durante uns 4 anos que a gente pratica ninjutsu, a gente segue o mestre lá. O mestre faz a exposição, a gente tenta copiar o máximo possível que o mestre lá está fazendo. Só que depois, com o passar do tempo, a gente sozinho começa a criar um próprio estilo, criar uma maneira de ser, uma maneira de aplicar. Então, a gente precisa também, no bonsai, estar criando isso. É uma coisa que não vai sair aí com 1 ano, 2 anos. Pode ser que saia com 5 anos, mas precisa ter esse caminho percorrido de plantar, de conduzir e tal e coisa. Que às vezes a gente acha que fazer bonsai é igual a gente vê às vezes nos eventos e nas filmagens, que o pessoal pega aqueles juníperos muito loucos lá, e plantou uma árvore, fez um bonsai, criou lá, né? Eles trabalharam um material previamente preparado para estar formando aquilo. E cada um emprega naquele junípero lá a sua identidade. Cada um tem uma vertente de empregar ali, que é uma planta fácil de trabalhar. Mas, para mim, particularmente, é interessante a gente fazer o bonsai isso anteriormente de todo esse trabalho de estilização de coisa, é isso. A gente formar a nossa estrutura base e depois aplicar a nossa linha de trabalho. Então, essa planta aqui de cara, se fosse para mim conduzir ela hoje, eu já ia tirar esses brotos aqui e deixar essa curva e já ia tentar entender que esses muitos galhos que saem do mesmo local. Então eu iria eliminar alguns. E esse aqui seria o primeiro a ser eliminado, porque ele está saindo aqui meio que de baixo. E eu estou pensando aqui em uma planta um pouco maior. E esse piteco aqui ele tá diferente, porque tá sem espinho, não sei se foi uma mutação. Eu veio lá de casa esse piteco, não veio? Veio. Foi presente seu esse. Então aqui se fosse para me seguir, digamos assim, um padrão. Né? Um padrão que eu sempre falo aí e ensino para quem faz um curso, eu ensino nos meus vídeos aí, a questão de... Uma das melhores questões, vamos dizer assim, para a gente treinar. Para criar um treino e se interar com a planta. Que é o primeiro galho, o segundo galho, o galho de fundo, o galho de frente e uma copa em cima, tudo arredondado ou triangularmente. Porque para mim isso é uma das melhores formas de quem não tem experiência treinar no bonsai. E a gente construindo uma planta assim, a gente também constrói uma maneira de ter várias outras possibilidades se a gente quiser mudar o projeto depois, principalmente em plantas com curva. Eu particularmente gosto de plantas com curva. E quanto mais curva, mais dramática a planta, essa é a maneira que eu gosto. Deixa eu me ensinar aqui. Então aqui a gente vê tudo isso aqui, ó. Então essa planta eu vou seguir por esse caminho de primeiro, segundo, fundo, frente e copa em cima. Então eu preciso aqui buscar agora visualizar, né? Porque eu vou tentar aí fazer uma planta mais alta. Então aqui eu já visualizo uma possibilidade já de um primeiro galho bem robusto. Então de cara
eu já vou logo eliminar essa parte aqui. Tentando olhar essa parte aqui como meu primeiro galho. E agora, Diogo? Como é que eu faço? Eu já vou podar aqui. Por que que eu já vou podar assim? Já estou podando um pouco mais longo para poder ficar mais fácil de olhar para a planta. Aqui eu não estou fazendo poda esperando retorno não, é só para ficar mais fácil de trabalhar mesmo. Então eu já deixo um pouco mais longo para poder olhar mais. Pode voltar de frente. Então aqui agora eu imaginei o meu primeiro galho. Pronto, o primeiro galho da minha planta. Né? Uma árvore que cresceu, né? E a gente vê que tem uma curva aqui, ó, que vem para cá. Então esse primeiro galho, quanto mais grosso e mais robusto ele ficar, mais vai dar harmonia para a planta. Por quê? Porque a planta também ela precisa. Você precisa também remeter o espectador. Para mostrar a curva. Você precisa remeter o espectador dos porquê também. Essa planta tem essa curva para cá. Por que ela tem essa curva para cá? Então, se a gente criar esse galho, criar ele um galho bem robusto, vai remeter quem está vendo a planta um dos motivos para essa planta ter entortado muito para cá. Então, se esse galho ficar bem grosso, bem frondoso aqui, né, o resto da planta a gente ainda vai construir para cima, vai ser um dos motivos dessa planta ter crescido entortada para cá. Um dos motivos, vamos dizer assim, não sei, vocês devem ter entendido. Então agora é agora. Da onde que eu vou tirar o resto da minha planta? Sobraram aqui 2 galhos. Eu tenho este outro galho aqui. Né? Então eu preciso optar. Eu posso pegar esse galho aqui, né? Dar mais curvas nele aqui e esperar, né? Ih, quebrou. Mas eu já ia tirar ele mesmo. E esperar sair, né? Ou eu posso partir desse aqui, que vai ser o que eu vou fazer. Então eu vou tirar esse galho aqui. Vou fazer uma poda com acabamento melhor aqui. E agora, olhando para esse patamar, eu vou trazer um pouco mais para trás, para esperar que as brotações venham a vir um pouco mais compactadas, né? Aqui eu posso fazer uma aramagem aqui. Vou trazer um pouquinho mais para trás. E aqui eu vou espalmar essa parte aqui. Levando em consideração agora que o meu segundo galho, eu vou ter que selecionar daqui. A linha principal de tronco vai passar a ser essa linha principal de tronco. Talvez a gente fale, esse galho está muito fino, está desproporcional, está difícil de ser uma linha principal de tronco. Mas o que acontece com a planta? Podei aqui. Quando eu começo a visualizar a minha linha principal de tronco e a tratá-la como minha linha principal de tronco, as podas que eu faço, outra coisa interessante também no bonsai é a distribuição de energia. Enquanto eu estou construindo a minha planta, eu sempre vou estar distribuindo energia nos galhos e a maneira desses galhos crescer e se desenvolver. Então, à medida que eu começo a tratar e distribuir a energia dos meus galhos e a tratar certa parte da planta como linha principal de tronco, naturalmente ela vai se tornar uma linha principal de tronco. Porque a maturidade, essa parte que eu vou distribuir a minha energia da planta para os galhos crescerem de maneiras diferentes e terem maturidade diferente, a minha linha principal vai acompanhar essa maturidade que eu vou induzir nos meus galhos. O que seria maturidade? Maturidade é igual eu falei no meu último vídeo, não sei se você assistiu. Esse galho ser mais grosso, aquela coisa. Esse galho aqui ser um pouco menos maduro que esse. E assim por diante. E na questão da conicidade também. Então, se eu começo a distribuir a energia dos meus galhos através das podas e dos cuidados, então a minha linha principal de tronco
vai amadurecer do jeito que eu estou conduzindo a minha planta. Então agora, olhando de frente para essa planta, agora eu vou precisar aqui de um arame. Você trouxe arame? Pois. Não? Olha. Então, vamos aramar o galinho aqui. Ancoragem do arame sempre. Passei o meu arame. E eu vou aproveitar e vou seguir de cá também para posicionar um pouco mais esse galho de cá. Na questão da condução da planta, a gente... Agora eu vou precisar virar ela para o meu lado para me ver como é que vai ficar aqui. Então esse galho está muito vindo para cá, né? Ele já é um galho que está muito lenhoso. Pode acontecer aqui uma catástrofe de eu quebrar esse galho, que faz parte do meu projeto, mas fazer o quê? Ninguém mostra os erros, né? O que acontece? Mostra só as plantas prontas, mas as que deu errado ninguém mostra. Só as vitórias, né? É. Então eu vou subir um pouquinho, com muito carinho e amor. Dá um toquinho que tá aqui à toa. E como o meu tronco tem curva, eu vou dar uma curva também para o meu ramo. Eu acho que ele já quebrou ali, mas pelo menos quebrou no lugar que podia quebrar. Eu escutei. Então aqui agora eu tenho aqui, ó, meu primeiro, e aqui eu posicionei o meu segundo. Eu vou cortar já de uma vez onde que ele quebrou. Esse aí já falou, vai cortar arame com a minha tesoura. Aqui eu teria o meu segundo. Agora esse aqui, né, se eu não estivesse filmando, se não fosse um vídeo didático, vamos dizer assim, se a planta fosse minha, talvez eu até deixaria esse como uma margem de segurança para o futuro, né? Mas eu vou tirar só para mostrar o resultado final. Tirei, tenho o meu primeiro, o meu segundo, e agora aqui vai ser a continuação da minha planta. Tem um arame mais fininho? Acho que tem... Vê essa minha planta aí, que eu acho que tem um arame fininho nela. No chão, né? No chão dela aí, não tem? No chão? É, que eu tirei no meio. Ah, tem. Aí, ó. Agora eu vou aramar essa partinha de cima. E outra coisa levando em consideração também, não tem aquele negócio de você pegar 90% das vezes você não vai trabalhar uma planta, ela vai ficar, nossa, que bonsai lindo, que coisa linda. Porque aqui a gente está fazendo um rascunho, muitas vezes sai o rascunho, e daí por diante. Então eu dei um pequeno segmento aqui no meu ápice. Agora no caso, que seria a busca de um galho de fundo, eu posso aqui estar deitando meu ápice para talvez estar buscando aqui um galho de fundo. E eu posso vir aqui agora e cortar aqui.
Aqui o que a gente está fazendo é montando a base da nossa planta, a estrutura base. O que vai vir depois vai ser o mais difícil, vamos dizer assim. Então eu estou deitando os raminhos que dá para me deitar, posicionando o melhor possível, né? Aqui eu estou com medo de forçar mais, eu não vou forçar para ninguém chorar. Então aqui deu para me fazer o meu primeiro, o meu segundo e o meu fundo. Agora é esperar a resposta da planta, para essa planta poder crescer e se desenvolver, e eu voltar com uma nova intervenção, levando em consideração a base que eu planejei, a base que eu fiz. Vamos supor, a planta é minha, ela está lá. Pode ser que depois que essa planta se desenvolver, se engrossar mais, pode ser que eu venha e retire esse, e fique com esse, com essa linha de tronco, mas de toda maneira, aqui eu tenho uma boa estrutura, caso eu queira ficar no futuro ou não. Eu tenho uma boa estrutura, talvez, para fazer uma porquia. E de toda maneira, eu estou montando uma estrutura limpa, para que não fique uma estrutura suja, porque às vezes a gente planta, não vai adiantar eu plantar a minha muda crescer toda desornadamente lá e ter que um monte de galho para tudo quanto é lado, mas não ter uma estrutura limpa. Então, se eu conduzo a minha planta com uma estrutura limpa, com bifurcações bem posicionadas, eu tenho inúmeras possibilidades para poder conduzi-la, né? E essa planta seria até aqui que eu iria. Ok? Pode dar.